Há um ditado antigo entre os judeus que diz: em quem desperta com propósito já venceu metade do dia. A madrugada ainda é cinza em Jerusalém quando um velho alfaiate desperta. Antes mesmo de abrir os olhos, ele murmura algo que não é um pedido, é um agradecimento. As mãos calejadas de décadas costurando tecidos e destinos tocam o rosto, o peito, e ele sussurra: Emodé Ani Lefanesha, agradeço diante de ti. Não há café ainda, nem sol, nem barulho de mercado, mas a presença, uma consciência antiga de que o simples fato de acordar é uma dádiva. É isso que distingue aquele que apenas vive daquele que desperta. O judeu começa o dia não com pressa, mas com propósito. Ao longo de séculos, em aldeias, shetels, desertos e cidades, certos hábitos foram transmitidos como fios invisíveis de sabedoria. Não estão em manuais modernos de produtividade, nem nas redes sociais, mas moldam a mente, o caráter e o destino de quem os pratica. Nesta jornada, revelaremos 6 hábitos, não rituais vazios, mas expressões vivas da Torá, condensadas em práticas diárias que ensinam foco, gratidão, disciplina e conexão espiritual. Cada uma delas contém uma chave para compreender a essência judaica em transformar o ordinário em sagrado. Respire fundo. Imagine o amanhecer de um povo que, antes de trabalhar, antes de falar, antes de olhar o espelho, lembra-se de quem é. Assim começa a sabedoria da manhã. Quando o judeu abre os olhos, ele não pronuncia o próprio nome, não pensa em contas, tarefas ou preocupações. Antes de qualquer pensamento racional, ele diz algo que transcende o ego: Emodá Ani Lefanesha, Melesh Shaivekaion, Shish Ezarta Bini Mati Beishen Lahab Emunatesha. Agradeço diante de ti, Rei vivo e eterno, que com misericórdia devolveste minha alma. Grande é a tua fidelidade. Essa frase curta e aparentemente simples contém uma teologia inteira sobre a vida, a morte e o renascimento diário. Durante o sono, segundo a tradição, parte da alma se desprende e ascende aos céus. Ao acordar, ela é devolvida, renovada. O primeiro gesto, portanto, não é reclamar, mas reconhecer: em minha alma voltou. Há ainda a missão. O rabino Menachem Mendel de Kotz costumava dizer: em quem começa o dia com gratidão já transformou o tempo em altar. E Yerudá, o alfaiate da nossa introdução, repetia o Modé Ani mesmo quando o corpo doía. Sua filha, criança curiosa, perguntou certa manhã: pai, por que agradecer todo dia, mesmo quando nada muda? Ele respondeu, sem olhar para o teto: porque o que muda é o que eu vejo, não o que eu tenho. O agradecimento é o que me devolve os olhos. O Modé Ani é o oposto do automatismo moderno. Ele pausa o impulso de correr e o substitui pelo gesto de estar presente. É uma lembrança, e na consciência é o primeiro presente do dia. Na Torá, quando Jacó desperta do sonho com a escada que tocava os céus, ele exclama: Deus estava neste lugar, e eu não sabia. Esse versículo ecoa em cada manhã judaica. O despertar não é biológico, é espiritual. O corpo acorda, mas a alma precisa ser lembrada de que ainda há sentido. Por isso, não há invocação do nome divino nessa prece, para que, mesmo sem lavar as mãos, o homem possa começar com pureza de intenção. É o coração que fala antes da boca. Há uma delicadeza oculta nisso. O Modé Ani não pede nada, não diz: me dá, me ajuda, me salva. Apenas reconhece. E esse reconhecimento muda o tom de todo o dia. Estudos modernos falam sobre a ciência da gratidão, seus efeitos no cérebro e no humor. Mas, há milênios, os sábios já sabiam: a gratidão é o único sentimento que impede o orgulho de crescer demais e o desespero de cavar fundo demais. Acordar agradecendo é declarar: não controlo tudo, mas recebo com fé o que me é dado. Certa vez, um aluno perguntou ao rabino Zuzia: mestre, o que você faz quando acorda com tristeza? Zuzia sorriu, cansado, e respondeu: eu agradeço ainda mais, porque a tristeza também me lembra que estou vivo. Esse primeiro hábito não é religioso, é existencial. Se cada manhã é uma devolução da alma, então cada dia é um novo contrato entre o Criador e o homem. Não é sobre repetir palavras antigas, mas sobre lembrar que o simples fato de abrir os olhos é um convite e recomece com fé. Ao longo da vida, Yerudá envelheceu, perdeu a esposa, os amigos e parte da visão, mas nunca esqueceu o Modé Ani. Uma manhã, já fraco, murmurou a prece e acrescentou algo: obrigado, Deus, até pelo peso do tempo, porque ele me faz entender o valor da tua fidelidade. Naquele dia, sua filha, já adulta, compreendeu: e não é o corpo que desperta o espírito, é a gratidão que desperta a vida. E assim, o primeiro hábito judeu da manhã ensina algo que o mundo moderno esqueceu: a alma não precisa de um novo dia para ser feliz, precisa apenas perceber que ele começou. Revelação: o verdadeiro milagre não é acordar consciente.
Quando o judeu termina o Modéane, ele não se levanta de imediato. Antes de tocar qualquer coisa, ele realiza um gesto que parece simples, mas carrega o peso simbólico de toda a criação em a purificação das mãos, chamada Netilat Yadayim. Sobre a mesa de cabeceira ou num canto discreto do quarto, repousa um jarro com 2 alças e uma bacia. Ele enche o recipiente com água, alternando as mãos 3 vezes, da direita para a esquerda. Nenhuma gota é desperdiçada, nenhum movimento é aleatório. O gesto lembra o ritmo das ondas, como se o homem devolvesse à alma o equilíbrio entre o dar e o receber. Segundo o Shulchan Aruch, esse costume não é apenas higiênico, mas espiritual. Durante o sono, uma impureza simbólica repousa sobre o corpo. Ao acordar, a água remove essa sombra, separando o mundo do descanso do mundo da ação. Mas há uma leitura mais profunda. A água, em hebraico Ma'im, representa a Torá, fonte de vida e sabedoria. Lavar as mãos, portanto, é mergulhar o corpo na lembrança de que cada gesto será instrumento de algo sagrado. O Rabino Eliezer dizia: as mãos são os mensageiros da alma, que sejam limpas antes de tocarem o mundo. Há uma lenda antiga sobre um judeu pobre em Alepo que, mesmo sem ter pão, guardava sempre um jarro de água ao lado da cama. Quando lhe perguntaram por que desperdiçava o pouco que tinha com esse ritual, ele respondeu: porque um dia posso acordar sem fome, mas jamais quero acordar sem pureza. Esse gesto aparentemente pequeno é o segundo alicerce da disciplina judaica, antes de agir, purifica-te. O homem moderno desperta e corre. O judeu desperta e limpa o canal entre o querer e o fazer. É como se dissesse: em minhas mãos, que hoje tocarão o pão, o trabalho, os outros, que sejam um instrumento de bênção, não de distração. A Torá nos ensina que o mundo foi moldado pelas mãos de Deus, e o Senhor formou o homem do pó da terra. As mãos são, portanto, a fronteira entre o espiritual e o físico. Por isso, lavá-las ao amanhecer é recordar: sou feito de barro, mas carrego um sopro divino. Yerudá, o velho alfaiate, fazia o Netilat Yadayim mesmo quando mal conseguia segurar o jarro. Um vizinho incrédulo perguntou: por que se esforçar tanto com água fria, se o Eterno sabe do seu coração? Ele respondeu: porque é o gesto que lembra o coração do que ele é. Quando deixa o corpo esquecer, o espírito adormece de novo. As mãos lavadas tornam-se, assim, o primeiro instrumento consagrado do dia. Não se trata de superstição, mas de consciência. A água não apenas remove impurezas, ela marca o início de um compromisso. Quem lava as mãos, segundo o Netilat Yadayim, declara: mesmo sem palavras, em tudo que eu tocar, quero que seja digno. Nos escritos do Zohar, há um versículo que ecoa essa ideia: as águas da manhã correm sobre o homem como a lembrança de sua origem. Quem as rejeita, esquece o próprio nascimento. E há ainda uma camada psicológica que o tempo confirmou. Ao praticar esse gesto diariamente, o indivíduo educa sua mente a perceber o limiar entre o passado e o presente. Dormir é morrer um pouco. Acordar é nascer. Lavar as mãos é assinar a certidão desse novo começo. Em tempos de correria e distração, essa pausa é um ato de resistência espiritual. Ela ensina a não iniciar o dia no automático, a não tocar o mundo com mãos cansadas do ontem. O Rabino Soloveitchik escreveu: a fé começa com a higiene da alma, e talvez seja essa a essência do Netilat Yadayim. Não se trata apenas de limpar, mas de lembrar-se de ser limpo. Quando Yerudá terminava o ritual, ele olhava para as próprias mãos e dizia num sussurro que parecia oração e promessa: que hoje eu não as use para ferir, mas para criar. Revelação: purificar as mãos é preparar o coração. Não existe ação sagrada com gestos impuros, nem dia abençoado que comece sem intenção. Depois de lavar as mãos, o judeu veste uma pequena peça de roupa que poucos conhecem, mas que carrega um dos significados mais profundos da Torá, o tzitzit ou talit katan. Trata-se de uma túnica simples usada sob as vestes comuns, de cujas 4 pontas pendem franjas brancas, fios entrelaçados com precisão e propósito. Para o mundo exterior, parece apenas um detalhe. Para o judeu, é o lembrete constante de quem ele é. O tzitzit não é ornamento, é compromisso. Cada fio é um elo entre o homem e a Torá, um lembrete físico de uma verdade espiritual: vocês me serão um povo santo, pois eu sou o Eterno, seu Deus. A Torá em Bamidbar 15:37, 41 ordena: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam franjas nas bordas de suas vestes por todas as suas gerações, para que, ao vê-las, se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram. Ao tocar os fios pela manhã, o judeu declara em silêncio: lembro-me de quem sou, mesmo quando o mundo tenta me fazer esquecer. Os sábios explicam que o número dos fios, nós e voltas das franjas, somados ao valor numérico da palavra tzitzit em hebraico, equivale a 613, o número total das mitzvot, os mandamentos da Torá.
Assim, vestir o tzitzit é como envolver-se com a própria lei divina, é dizer com o corpo o que o coração crê. O velho Erudá fazia isso com reverência. A cada manhã, passava as mãos pelas franjas, como quem lê uma prece com os dedos. Sua filha o observava certa vez e perguntou, pai, por que usar isso, se ninguém vê? Ele sorriu e respondeu, porque o que mais precisamos lembrar não deve ser mostrado, mas sentido. No silêncio daquele gesto, havia uma filosofia inteira. Vivemos cercados de símbolos que pedem atenção em marcas, roupas, títulos, mas o tzitzit é o oposto. É um símbolo íntimo, escondido sob a roupa, lembrando que o verdadeiro valor é interno. O tzitzit também é uma armadura contra o esquecimento. Em tempos antigos, quando os judeus viviam entre povos que adoravam ídolos, as franjas serviam como âncoras espirituais, lembretes de que pertenciam a algo maior que o presente imediato. Até hoje, o judeu moderno, ao vestir o tzitzit, está dizendo, e não sou definido pelo que o mundo espera de mim, mas pelo pacto que carrego dentro de mim. Há um midrash que conta sobre um jovem que, prestes a ceder a um grande pecado, viu as franjas do tzitzit tocar em sua pele. Naquele instante, lembrou-se do Eterno e recuou. Os fios o salvaram não pela força, mas pela lembrança. Por isso, o tzitzit é chamado de a memória viva da fidelidade. Erudá costumava dizer aos aprendizes da alfaiataria, em cada ponto de costura precisa ter propósito, assim como cada fio do tzitzit. Se esqueceres o porquê, o pano vira trapo. E, de certa forma, era isso que ele ensinava sobre a vida, sem propósito, o homem desfia por dentro. O ato de vestir o tzitzit é mais que costume. É uma declaração silenciosa de responsabilidade. Cada franja balança ao ritmo do vento, como se lembrasse o homem de que liberdade e disciplina caminham juntas. O judeu veste-se para o dia como um guerreiro veste sua couraça, não para lutar contra o mundo, mas contra o esquecimento de si mesmo. Nos escritos do Zohar, lê-se, aquele que se envolve nas franjas da Torá veste-se de luz, pois os fios são extensões da alma que se entrelaça com o infinito. Em tempos de identidades fluidas e confusas, o tzitzit ensina estabilidade. Não é o mundo que define o homem, é o compromisso que ele assume ao despertar. Por isso, o judeu veste mesmo quando está sozinho, porque ele sabe que quem é fiel quando ninguém vê é confiável quando todos olham. Ao final de sua vida, Erudá pediu que o enterrassem com seu tzitzit usado, remendado, gasto pelos anos. Disse a filha, e não quero ir diante do Criador com roupas novas, mas com aquelas que me lembraram quem eu era todos os dias. Revelação, o tzitzit não é apenas um pano, é o lembrete de que pertencer ao divino é o verdadeiro luxo da alma. Ao amanhecer completo, quando o sol começa a dourar os telhados e as janelas, o judeu se aproxima do seu momento mais íntimo de aliança, em colocar os tefilim, duas pequenas caixas de couro preto presas por tiras, uma no braço, próxima ao coração, outra na cabeça, acima da fronte. Dentro delas, 4 passagens da Torá escritas à mão em pergaminho, lembrando o pacto entre Deus e Israel. Mas não se trata apenas de um símbolo. Cada amarra, cada volta, cada toque tem significado. Ao enrolar as tiras no braço esquerdo, o judeu declara, vinculo minha força ao serviço do Eterno. Ao colocar a caixa sobre a testa, proclama, submeto minha mente à sua sabedoria. É o casamento da razão com a emoção, a mente e o coração sob o mesmo comando divino. O Shema Israel que ecoa dos lábios naquele instante resume tudo e ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. As palavras do Shema não são apenas recitadas, elas são vestidas no silêncio da manhã. Erudá pegava seus tefilim com cuidado de quem segura uma herança. As tiras já estavam gastas, o couro manchado pelo tempo, mas, ao colocá-los, seu semblante mudava. Não era mais o alfaiate pobre, era um homem em pacto com o Eterno. Ele dizia a si mesmo, e enquanto eu lembrar o peso dessas tiras, o mundo não me escraviza, porque o tefilim representa exatamente isso, em domínio interno. Em um mundo que tenta controlar o homem pelo impulso e pelo medo, o judeu começa o dia declarando controle sobre si mesmo. A mão, símbolo da ação, é amarrada com fé. A cabeça, símbolo do pensamento, é coroada com propósito. A união de ambos ensina que sabedoria sem coração é arrogância, e emoção sem razão é caos. O tefilim shel-yad da mão é colocado primeiro, apontando ao coração, levemente inclinado, um gesto de humildade, como quem oferece a própria força ao serviço do bem. Depois vem o tefilim shel-rosh da cabeça, centralizado entre os olhos, lembrando que a mente deve ser clara, mas nunca altiva. E, quando as tiras são enroladas no antebraço, formando letras hebraicas, o corpo se transforma em escritura viva. Os sábios do Talmud dizem, Deus também usa tefilim. E perguntaram, o que está escrito neles?
A resposta foi: em quem é como teu povo, Israel, na terra? É um diálogo de amor. O homem se lembra de Deus, e Deus se lembra do homem. Há uma história contada por um rabino em Vilna. Um jovem soldado judeu, em meio a uma guerra, perdeu seu par de tefilim. Sem eles, sentiu-se desprotegido, até que encontrou numa aldeia destruída um velho que guardava um conjunto antigo, rachado. O jovem perguntou se podia usá-lo. O velho respondeu: e não são apenas teus, rapaz. Eles são de todos nós. Naquela manhã, o soldado amarrou as tiras com as mãos trêmulas, e no meio do campo de batalha, murmurou o Shema. Disse depois: pela primeira vez, senti que não lutava sozinho. E é isso que os tefilim ensinam: em cada dia é um campo de batalha entre distração e fé, pressa e propósito. Amarrar as tiras é uma forma de dizer: hoje, não lutarei sozinho. Os cabalistas explicam que o braço esquerdo, mais próximo do coração, representa o mundo das emoções, enquanto a cabeça, o mundo da razão. Quando ambos estão alinhados pela fé, o homem age em harmonia com sua essência. Essa é a verdadeira liberdade, em estar inteiro. Yerudá, ao finalizar o ritual, olhava para o próprio reflexo no vidro da janela. Não via apenas o corpo envelhecido, via o selo invisível da aliança e dizia baixinho: em minha mente e meu coração estão atados ao mesmo propósito. Agora posso viver o dia. A lição é profunda. O tefilim não é um objeto místico. É uma metáfora viva do equilíbrio que todos buscamos entre pensar e sentir, entre agir e crer. Revelação: um homem só é verdadeiramente livre quando sua mente e seu coração obedecem ao mesmo ideal. O sol já se ergue por completo. As ruas começam a pulsar com o som das carroças, das portas abrindo, das vozes que anunciam o cotidiano. Mas, para o judeu, ainda há um instante que antecede o mundo, o Shacharit, a oração da manhã. Ela não é uma fuga da realidade, é o modo judaico de começar a dialogar com ela. Enquanto o mundo desperta para correr, o judeu desperta para conversar. O Shacharit é essa conversa, um diálogo íntimo com o Eterno, estruturado, mas profundamente humano. Ele começa com bênçãos de gratidão, passa por cânticos de louvor e culmina com Amidá, a oração silenciosa, quando o homem fica de pé diante do Criador em absoluto recolhimento. Naquele momento, não há títulos, cargos, fortunas ou fracassos. Há apenas uma alma que fala com sua origem. E é curioso, enquanto muitos procuram meditação em métodos novos, o judaísmo guarda essa sabedoria há milênios, o poder de silenciar o mundo para escutar o invisível. Yerudá, o velho alfaiate, fazia sua prece no canto da oficina. Os vizinhos o viam parado, imóvel, e diziam que parecia conversar com alguém. Um garoto perguntou certa vez: mestre, com quem o senhor fala todas as manhãs? Ele respondeu: com aquele que me deu o direito de começar de novo. A oração matinal não é uma repetição de frases, mas uma escultura da alma. Cada palavra molda o caráter, como o alfaiate molda o tecido. O judeu não ora para mudar Deus, ora para mudar a si mesmo. No Shacharit, a liturgia segue uma ordem que espelha a ascensão do Espírito, das bênçãos simples que restituem a alma aos mortos até o Shema, que reafirma a unidade divina, e depois o Amidá, quando o silêncio fala mais alto. Essa progressão é uma escada invisível. O corpo permanece na terra, mas a alma sobe degrau por degrau. O Talmud ensina: quem reza o Shacharit é como quem ergue o mundo de novo. E talvez essa seja a chave. Enquanto muitos buscam começar o dia motivados, o judeu começa o dia conectado, porque motivação passa, conexão sustenta. Yerudá rezava com o mesmo ritmo com que costurava, linha por linha, ponto por ponto. Cada bênção era um fio que o ligava à vida. E, quando terminava o Amidá, ficava em silêncio alguns segundos, não por esquecimento, mas por reverência. O silêncio após a prece é a resposta invisível de Deus. Há um antigo costume entre os sábios: antes de rezar, o homem deve perdoar e pedir perdão em pensamento, pois nenhuma oração sobe de um coração endurecido. O Shacharit é também um exame de consciência. É o momento em que o homem se pergunta: com que intenções começo este dia? O rabino Israel Salanter dizia: e não é a oração que muda o dia, é o homem que ora. E essa é a essência do Shacharit. O despertar físico já aconteceu, mas o despertar espiritual precisa ser conquistado. A prece é o segundo nascimento da manhã. Muitos descrevem o Shacharit como uma conversa com o Eterno, mas talvez seja mais justo dizer que é uma escuta, porque ali, entre uma bênção e outra, o homem percebe o que nunca escuta no barulho da rotina, o som do próprio coração em paz. Certa vez, Yerudá chegou à sinagoga atrasado. Estava cansado, tonto, com as mãos trêmulas. Mesmo assim, ficou de pé.
Um jovem impaciente perguntou: por que o senhor não se senta e reza em silêncio? Ele respondeu: porque há dias em que a alma precisa que o corpo prove que ainda quer permanecer de pé diante de Deus. Essa é a beleza do Shacharit. Não se trata de uma oração perfeita, mas sincera. Mesmo quando as palavras saem falhas, o simples ato de tentar já é aceito como louvor. Os sábios dizem que as orações substituíram os sacrifícios do templo. E, de fato, cada prece é oferenda, não de animais, mas de intenções. Cada manhã, o judeu oferece ao Criador o sacrifício de sua pressa, sua distração, sua ansiedade e, em troca, recebe um tipo diferente de força, a força da clareza. Yudá terminava o Shacharit sempre com o mesmo gesto, apertava o nó das tiras do tefilim, olhava para o céu e dizia: agora sim posso costurar o mundo. Revelação: um homem não ora para que o dia seja mais leve, mas para que sua alma seja mais forte. Depois da oração, quando o coração já se aquietou e as mãos estão purificadas, vem o alimento que sustenta o dia inteiro, o estudo da Torá. Os sábios chamam esse momento de o pão do espírito. Enquanto o pão físico sacia o corpo, o estudo alimenta o pensamento, ordena o caos interior e reaviva a chama da fé. Desde os tempos antigos, o judeu começa o dia com pelo menos alguns versículos, uma lição do Talmud ou um comentário dos sábios. Não importa o tamanho do texto, importa o gesto de abrir o livro. A Torá é vista como fonte de luz, mesmo um pequeno feixe ilumina a escuridão. Há um dito do Midrash: quando o homem estuda a Torá ao amanhecer, o mundo inteiro se beneficia da sua luz. Yerudá, o velho alfaiate, mantinha um volume gasto sobre sua bancada. O couro da capa já rachara e algumas páginas tinham manchas de tecido e linha, mas ele nunca deixava de abri-lo. Antes de cada dia de trabalho, lia alguns versículos e comentava consigo mesmo, como quem costura ideias: a linha é fina, mas é ela que sustenta o pano. Assim é a sabedoria. Seu vizinho, apressado, dizia em Yerudá: não entendo como o senhor perde tempo lendo todos os dias. Ele respondia: eu não perco tempo. Eu o conquisto de volta. Essa é a essência do estudo matinal. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de moldar a mente antes que o mundo faça por você. Ao estudar a Torá, o judeu treina o olhar para distinguir o essencial do trivial. Ele aprende a ler não só o texto sagrado, mas também os sinais da vida. Os cabalistas dizem que a Torá não foi dada apenas para ser compreendida, mas para ser respirada. Cada palavra contém uma centelha, e quem a estuda acende em si a lembrança de onde veio. Por isso, o estudo matinal não é tarefa intelectual, é ato de reconexão. O homem que lê a Torá ao amanhecer não busca respostas imediatas, mas sintonia com o ritmo da criação. Na sinagoga, há sempre aquele som das páginas virando, um murmúrio de vozes estudando em pares. O rabino explica: Deus fala no plural, porque a Torá é conversa. Sozinha, a mente se perde, em diálogo, ela se eleva. E isso vale também para o cotidiano. Estudar um trecho, refletir sobre ele e partilhar o que se aprendeu é uma forma de não deixar a sabedoria morrer em silêncio. Os judeus sempre entenderam que o conhecimento só vive quando é transmitido. Por isso, o estudo é feito em voz alta, como quem desperta o texto do sono. Há uma antiga história sobre o rabino Akiva que, quando criança, não sabia ler. Começou tarde, aos 40 anos, e zombavam dele. Mas certa vez viu um rio escavando lentamente uma rocha e disse: se a água, gota a gota, fura a pedra, a Torá pode perfurar meu coração. Desde então, nunca mais deixou de estudar ao amanhecer. Morreu com o Shema nos lábios, e seu nome ecoa até hoje como símbolo de perseverança. O estudo matinal é o mesmo princípio, em uma gota por dia. Não é preciso compreender tudo. Basta deixar a água correr. Com o tempo, o coração se torna mais sensível, a mente mais clara e as ações mais retas. Yudá dizia aos aprendizes: quem começa o dia estudando algo bom, termina o dia menos tentado a fazer algo ruim. Era seu jeito simples de explicar uma verdade profunda: a mente que se alimenta de luz rejeita naturalmente a sombra. É aqui que reside o segredo dos judeus que prosperaram em meio às adversidades. Eles nunca deixaram o estudo cessar. Mesmo nos guetos, nas prisões, em campos e exílios, havia sempre um livro escondido, um versículo decorado, uma discussão sussurrada no escuro, porque sabiam que a Torá é o único tesouro que ninguém pode confiscar. O estudo matinal não é luxo, é sobrevivência. Ele é a chama pequena que impede a alma de congelar diante do mundo. E por isso o judeu abre o dia com o livro, não para fugir da realidade, mas para iluminá-la. Ao fechar o volume, Yerudá beijava a capa e murmurava: que o que eu li desça do papel para as minhas mãos.
Revelação, o estudo diário da Torá é o alimento invisível que transforma o saber em caráter e o dia comum em dia sagrado. Depois de orar e estudar, o judeu não encerra o sagrado, ele o expande. A espiritualidade judaica não é um refúgio, é um movimento que sai do coração e vai até as mãos. Por isso, muitos judeus mantêm o hábito de realizar um ato de tzedakah, a caridade ou justiça, ainda nas primeiras horas do dia. Mas tzedakah não significa simplesmente dar dinheiro. A palavra vem da raiz tzedek, que quer dizer justiça. Não é benevolência opcional, é responsabilidade moral. Dar não é favor, é dever. E é por isso que, no judaísmo, a caridade é considerada uma forma de reparação, em tikkun olam, consertar o mundo. Yerudá, o alfaiate, tinha um pequeno cofre de metal escondido atrás de um rolo de tecido. Todas as manhãs, antes de abrir a oficina, colocava ali uma moeda, mesmo quando o dia anterior não fora bom. Certa vez, um jovem aprendiz perguntou: mestre, o senhor é pobre. Por que não guarda para si? Yudá sorriu, costurando com calma: porque se eu esquecer de quem precisa, esquecerei quem eu sou. Na visão judaica, ajudar o outro é a continuação da prece. Depois de falar com Deus, o homem precisa agir como ele. O Shacharit termina, mas o verdadeiro culto começa quando a porta da rua se abre. Há uma passagem do Talmud que diz: e maior é aquele que faz o outro dar tzedakah do que aquele que dá, porque o ato não é apenas financeiro, é educativo. Ele ensina a ver o mundo pelos olhos do outro. Cada moeda é uma semente de empatia. Os rabinos antigos aconselhavam a dar tzedakah antes mesmo de pedir algo em oração, como quem prepara o caminho para ser ouvido. Diziam: quem abre a mão ao homem, abre o coração do céu. O gesto simples, numa moeda, um pão, uma palavra de consolo, cria uma ponte invisível entre o humano e o divino. Há histórias de famílias que, antes de o pai sair para o trabalho, deixavam as crianças colocar uma moeda no pusque, a cofre de caridade. Não era sobre o valor, mas sobre o hábito de lembrar: há sempre alguém precisando um pouco mais do que nós. Era um treino de generosidade antes do treino da ambição. E há uma sabedoria prática nisso. Quem começa o dia doando reorganiza sua mente. Deixa de perguntar o que o mundo me deve e passa a perguntar o que posso oferecer hoje. Essa mudança simples, do reclamar ao contribuir, é o que separa o homem amargo do homem justo. Yerudá lembrava o que seu mestre lhe ensinara quando era jovem: em Deus não mede a quantia, mede o quanto doeu abrir a mão. Por isso, ele doava mesmo quando o lucro era escasso. Dizia: a mão que dá logo pela manhã é como pão quente, alimenta quem recebe e aquece quem oferece. Certa manhã, um pedinte bateu à porta da oficina pedindo uma roupa velha. Yerudá o atendeu com pressa, pois estava atrasado, e entregou uma peça remendada. Mas, ao ver o homem se afastando, sentiu o coração pesar, correu até ele e disse: espere, esta não é a melhor que tenho. Voltou, pegou um casaco novo e o entregou. O pedinte chorou. E Yerudá murmurou: hoje, fui eu quem ganhou. Naquela noite, contou à filha: a tzedakah que mais vale é aquela que te muda enquanto faz bem a outro. Os sábios ensinam que o mundo se sustenta sobre 3 pilares: Torá, Avodá e tzedakah, o estudo, oração e bondade. É por isso que, nas manhãs judaicas, o ciclo se completa. A mente é alimentada pela Torá, o coração se eleva pela oração e as mãos se santificam pela tzedakah. Há ainda um nível mais sutil de doação, o de palavras, um sorriso, uma saudação, um gesto de escuta. Tudo isso também é tzedakah. O rabino Nachman de Breslov dizia: em dar alegria a alguém é o maior dos dons, pois é o único que se multiplica no instante em que é entregue. E quando o judeu começa o dia assim, oferecendo algo de si, ele redefine o que significa riqueza. Rico não é quem tem mais, mas quem pode dar sem empobrecer o espírito. Ao final de cada manhã, Yudá olhava para o pequeno cofre e dizia: em que o que eu der hoje me lembre que ainda há muito a consertar. Revelação: a tzedakah não é caridade, é justiça espiritual. É o lembrete diário de que o mundo se sustenta nas mãos que dão e não apenas nas que oram. Quando o judeu termina seus rituais da manhã, o agradecimento, a purificação, a prece e o estudo, resta um campo ainda mais difícil de dominar: a língua, pois não há criação mais sagrada e mais perigosa que a palavra. Na tradição judaica, a fala é considerada reflexo direto do poder divino, porque o mundo, segundo a Torá, foi criado com palavras, e Deus disse: haja luz. O homem, portanto, torna-se coautor do mundo a cada frase que pronuncia. E é por isso que um dos hábitos mais silenciosos e mais exigentes das manhãs judaicas é o da Samira Lashon, a guarda da língua. Antes de conversar com os outros, o judeu conversa consigo mesmo: em que minhas palavras hoje não sejam armas, mas pontes. O rabino Israel Meir Kaga,
conhecido como Shofet Chaim, dedicou toda a sua vida a esse tema. Ensinava que falar mal do outro, mesmo que o que se diga seja verdade, destrói 3 pessoas: quem fala, quem ouve e quem é falado. Por isso, ele aconselhava que o primeiro som que saia da tua boca seja bênção, não julgamento. E Yerudá, o alfaiate, compreendia isso profundamente. Todas as manhãs, depois de rezar, ele permanecia em silêncio por alguns minutos. Os aprendizes achavam estranho. Mestre, por que não fala nada? Ele respondia: porque preciso lembrar que a língua acorda antes do coração e é perigoso deixá-la sair sozinha. Esse costume simples se transformou em disciplina. Yehudá só começava a conversar depois de cumprir 3 pequenas regras: ter certeza de que o que diria era verdadeiro, ter certeza de que era necessário, ter certeza de que não feriria quem o ouvisse. Nem sempre conseguia cumprir as 3, mas, quando falhava, pedia perdão sem demora. Dizia: palavra errada é como linha mal passada. Puxa o pano e rasga tudo. Na Samira Lashon, o silêncio não é fuga, é domínio. É o espaço que o homem cria para que Deus fale através dele. O Talmud ensina acerca da sabedoria no silêncio. Em outras palavras, só quem sabe calar sabe falar com peso. É por isso que os judeus tradicionalmente evitam discussões logo ao despertar. Amanhã é o momento da semeadura. As primeiras palavras são como sementes lançadas sobre o solo do dia. Quem semeia fofoca colherá inquietação. Quem semeia a bênção colherá a paz. Há uma antiga história de um rabino que pediu a um aluno que espalhasse penas de um travesseiro pela cidade e depois as recolhesse. O jovem voltou sem conseguir. O rabino, então, disse: assim é com as palavras. Uma vez soltas, o vento as leva, e ninguém mais as reúne. Esse ensinamento ecoa todas as manhãs para quem vive a Samira Lashon. Cada frase tem um custo espiritual. Falar exige responsabilidade, e ouvir exige generosidade. No mundo moderno, o desafio se ampliou. Hoje a língua também digita. As redes são extensões da fala, e o veneno de uma palavra pode viajar o planeta em segundos. O judeu que entende a Samira Lashon aplica o mesmo princípio ao que escreve: que minhas palavras digitais carreguem a mesma ética das orais. Yerudá certa vez foi injustiçado por um cliente que espalhou boatos sobre seu trabalho. Os aprendizes esperavam uma reação, mas ele apenas respondeu: se eu responder com raiva, serei alfaiate de palavras rasgadas, e continuou costurando em silêncio. Semanas depois, o mesmo cliente voltou pedindo perdão e Yerudá o recebeu com chá e disse: o silêncio também é resposta, e às vezes a mais alta. A Samira Lashon não é apenas uma regra moral, é um exercício de consciência. Ela ensina a perceber o poder oculto da fala e a transformar o hábito de reagir em prática de construir. Cada manhã, o judeu se pergunta: minhas palavras hoje vão curar ou ferir? Essa pergunta, repetida diariamente, molda não apenas a linguagem, mas o caráter. O rabino Soloveitchik dizia: as palavras são o oxigênio da alma coletiva. Se poluímos o ar que respiramos, todos sufocamos. Por isso, o cuidado com a fala é também um cuidado com o mundo. Começar o dia controlando o que se diz é como varrer a poeira antes de acender a luz. Ao final da manhã, Yerudá dizia à filha: quem guarda a língua logo cedo, guarda o coração o resto do dia. Revelação: o silêncio consciente é o primeiro milagre da palavra. Quem domina o que fala, domina o destino. Quando as ruas já estão cheias e o mundo mergulha em seu ritmo apressado, o judeu dá início à sua jornada de trabalho. Mas, para ele, trabalhar não é sair do sagrado, é continuar nele. O ofício, por mais simples que pareça, é visto como uma forma de melachá kedoshá a trabalho sagrado. O mundo costuma separar fé e profissão, oração e ação, mas a sabedoria judaica ensina o oposto. Tudo que é feito com consciência pode tornar-se serviço divino. Não é a natureza da tarefa que define sua santidade, e sim a intenção com que é realizada. O rabino Baal Shem Tov dizia: o ferreiro que forja com honestidade serve a Deus tanto quanto o rabino que prega. Essa frase ecoa na vida de Yerudá, o alfaiate. Sua oficina era pequena, iluminada por uma janela que deixava entrar o sol da manhã. Sobre a mesa, tesouras, linhas e pedaços de pano. Nada de luxo, apenas o som ritmado das agulhas, como se cada ponto fosse uma batida de oração. Yehudá começava o trabalho recitando baixinho: em que as mãos que costuram sirvam ao propósito de criar e consertar, não apenas de lucrar. E então o barulho do mundo parecia diminuir. Para ele, cada roupa que terminava era mais que produto. Era uma mitvá, uma boa ação materializada. Certa vez, um comerciante zombou dele: você reza tanto que vai perder clientes. E Yerudá respondeu:
sorrindo, prefiro perder pressa do que perder alma. No judaísmo, o trabalho nunca foi maldição, foi bênção. Quando o homem foi colocado no Éden, a Torá diz, e o Senhor Deus o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Ou seja, desde o princípio, o labor foi um chamado à parceria com o Criador. O homem completa o que Deus começou. Melachá Kedoshá é, portanto, o antídoto contra a alienação. O judeu que trabalha com propósito transforma a rotina em templo. Seus instrumentos se tornam altares, suas tarefas, oferendas. O problema não é o peso do trabalho, mas a perda do sentido dentro dele. Yerudá costumava ensinar aos jovens aprendizes: a diferença entre costurar pano e costurar destino é lembrar para quem e por que se faz. Um dia, um dos rapazes lhe perguntou: mestre, como se mantém fé num mundo que só valoriza o lucro? Yerudá respondeu: trabalha como se o lucro fosse testemunha, não Deus. O dinheiro vê o que tu fazes, mas não dita quem tu és. Essa visão se baseia num princípio antigo, em avodá, palavra hebraica que significa tanto trabalho quanto serviço divino. A mesma raiz, a mesma essência. Porque para o povo judeu, arar a terra, ensinar, costurar ou vender pão são todas formas de servir, desde que o coração esteja presente. O Rabino Hirsch escreveu: o mundo não foi criado para que fujamos dele, mas para que o santifiquemos. Yerudá vivia isso com simplicidade. Certa manhã, recebeu um cliente arrogante que o humilhou publicamente, dizendo que suas roupas eram inferiores. Os aprendizes esperavam uma reação, mas Yerudá apenas respondeu: se minha roupa não te serve, ainda posso te servir com respeito. O homem, constrangido, voltou dias depois para pedir desculpas. A oficina, silenciosa e modesta, tornou-se conhecida na cidade, não apenas pelas costuras, mas pela atmosfera. Quem entrava sentia paz. Era como se ali o tempo andasse diferente. Talvez porque Yerudá trabalhava como quem rezava. Há uma passagem do Pirkei Avot que diz: em todo o trabalho que é feito em nome do céu permanece para sempre. Essa é a promessa da Melachá Kedoshá, em transformar o efêmero em eterno. Quando o homem entende que seu ofício é a continuação da criação, ele não precisa buscar grandeza fora. Ele a encontra no gesto diário. Cada martelo, cada agulha, cada caneta, tudo se torna instrumento do divino. No fim do dia, Yudá costumava olhar suas mãos marcadas e dizer: estas mãos são as mesmas que seguram o tefilim pela manhã. Que eu nunca me esqueça disso, porque para o judeu, o sagrado não termina quando o trabalho começa. Pelo contrário, é ali que ele se prova. Revelação: o verdadeiro culto a Deus não acontece apenas na sinagoga, mas na forma como se trabalha quando ninguém está olhando. No coração da sabedoria judaica, há um entendimento profundo. O tempo não é algo que se gasta, é algo que se vive. Enquanto o mundo moderno trata como inimigo a ser vencido, o judeu o trata como parceiro sagrado. E é por isso que um dos hábitos silenciosos, mas mais transformadores, das manhãs judaicas é o cuidado com o tempo, chamado em hebraico de zemen, a tempo o momento certo. A palavra zemen não significa apenas hora ou período, significa momento certo. Na Torá, nada acontece fora do tempo. Há um tempo para o trabalho, um tempo para o estudo, um tempo para o descanso, um tempo para o silêncio. A desordem da alma começa quando o homem confunde esses tempos. Yerudá, o alfaiate, tinha um relógio de bolso antigo, herdado do pai, mas raramente olhava para ele. Certa vez, um cliente lhe perguntou: o senhor nunca se atrasa? Yerudá respondeu, sorrindo: só quando esqueço de estar presente. Esse era o seu segredo. Para ele, pontualidade não era pressa, era respeito, em respeito pelo momento, pelo outro e por si mesmo. Ele dizia: o tempo é como tecido. Se o cortas errado, o erro se repete em toda a roupa. O judaísmo ensina que o tempo é o primeiro elemento sagrado da criação. Antes de haver espaço ou matéria, Deus criou a luz e com ela o dia e a noite. Ou seja, a santidade começou no ritmo, não no objeto. O primeiro mandamento coletivo dado a Israel ainda no Egito foi: este mês será o primeiro dos meses. Antes de ordenar rituais, o Eterno ordenou a contagem, porque só quem sabe contar os dias entende o valor da vida. O Zemen é também a base de todos os mandamentos ligados ao ciclo do dia, as orações em horários específicos, o pôr do sol que marca o Shabat, o nascer da estrela que encerra o jejum. A pontualidade judaica não é burocracia, é espiritualidade. Ela ensina a disciplina não como rigidez, mas como arte de respeitar o ritmo do universo. O rabino Nachman de Breslau dizia: em quem desperdiça o tempo, desperdiça o encontro com o Criador que aquele instante trazia. E é por isso que o judeu começa o dia organizando não apenas suas tarefas, mas suas intenções. Antes de agir,
pergunta-se, o que merece minha hora? O que é digno do meu agora? Yerudá vivia essa filosofia sem palavras difíceis. Ele dividia o dia em 3 blocos: o tempo de falar com Deus, o tempo de servir o próximo e o tempo de calar para escutar o mundo. Nada mais, nada menos. Certa manhã, um de seus aprendizes reclamava de cansaço e disse: o dia passa rápido demais. Yerudá respondeu: é o que diz quem corre mais do que vive. E acrescentou: o tempo não passa. Nós é que passamos por ele. Aprende a andar mais devagar. Na filosofia judaica, o tempo é também o mestre da humildade. Ele ensina que nada é eterno no mundo físico e, por isso, tudo precisa ser feito com consciência. Cada manhã é um empréstimo que o Criador concede. Cada noite, a devolução das horas. O homem que vive sem esse senso de gratidão desperdiça o bem mais precioso que possui. Há uma história contada pelos sábios sobre um rei que recebeu de presente um relógio de areia. O servo lhe disse: em cada grão que cai é uma oportunidade que não volta. O rei respondeu: e então, que cada queda me lembre de estar de pé. Assim também é o tempo na tradição judaica. Não é inimigo, é lembrete. O Zemem não se administra com planilhas, mas com alma desperta. A disciplina judaica não é frieza, é reverência. O homem pontual em suas orações e compromissos não é escravo do relógio, é amigo da eternidade. Yerudá, já velho, não conseguia mais trabalhar o dia inteiro. Mesmo assim, acordava cedo, fazia suas orações, lia um trecho da Torá e, em silêncio, observava a luz entrar pela janela. A filha perguntou: pai, o que o senhor faz quando fica só olhando o sol nascer? Ele respondeu: em quanto tempo não em minutos, mas em gratidões, e essa talvez seja a essência do Zemem, e medir o dia não pelo quanto se produziu, mas pelo quanto se esteve desperto. Revelação: o tempo não é um tirano, é um mestre paciente. Quem aprende a ouvi-lo transforma a pressa em propósito e a rotina em eternidade. Depois de orar, estudar, ajudar e começar o trabalho, o judeu finalmente se aproxima de um ato simples e universal, em comer. Mas, até nisso, há consciência, gratidão e reverência. Porque para o povo da Torá, alimentar-se também é servir. É transformar o ordinário em sagrado através de uma única palavra, embrachá, a bênção. Nenhum alimento toca os lábios sem que antes se pronuncie uma brachá. Não por superstição, mas por reconhecimento. O ato de abençoar o pão, a água, a fruta ou o vinho é uma forma de declarar: nada é meu, tudo me foi confiado. O rabino Yehudá Levi dizia: em quem come sem bênção é como um ladrão que se serve na mesa do rei. Essa frase não fala de culpa, mas de consciência. Porque no judaísmo a comida nunca é apenas sustento, é lembrança. Lembrança de que a vida depende da harmonia entre a terra, o trabalho humano e a vontade divina. Yerudá, o alfaiate, mantinha um pão simples, embrulhado num pano de linho. Mesmo nos dias de escassez, nunca comia antes de pronunciar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem mi'aretz, bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Mas se observássemos bem, veríamos que ele olhava o pão antes de abençoar, como quem reconhece uma antiga amizade. A filha certa vez perguntou: pai, por que olhar o pão antes de comê-lo? E ele respondeu: porque não se agradece de olhos fechados. Na tradição judaica, existem bênçãos diferentes para cada tipo de alimento, do fruto da árvore, do fruto da terra, do vinho, dos doces. Essa variedade ensina algo poderoso. Não há nada pequeno demais para ser reconhecido. Cada sabor é um lembrete da generosidade do Criador. O Talmud conta que o rei Davi compunha novas bênçãos sempre que experimentava um alimento que nunca havia provado. Ele dizia: e não se pode saborear o mundo sem agradecer por sua invenção. E é exatamente isso que a brachá faz. Ela transforma o instinto em espiritualidade. Comer deixa de ser ato de sobrevivência e torna-se exercício de presença. A cada mordida, o homem recorda: estou sendo sustentado por algo que não controlo. Há uma delicadeza nesse costume que o mundo moderno esqueceu. Comemos com pressa, distraídos, com olhos na tela e mente em outro lugar. Mas o judeu que pronuncia sua bênção antes de comer está dizendo ao tempo: por um instante, tudo para, pois agora reconheço a fonte. Yerudá costumava convidar seus aprendizes a comer juntos. Antes de partir o pão, esperava que todos dissessem abrachá. Um jovem apressado, certa vez, começou a mastigar antes da prece. O mestre observou e disse apenas: filho, a fome é do corpo, a gratidão é da alma. Não alimente um sem o outro.
Após comer, ele também recitava a Birka Mazon, a bênção após as refeições, um cântico antigo que agradece não só pelo pão, mas pela terra, pela Torá e pela vida. E o fazia com o mesmo fervor com que rezava o Shema. Nos ensinamentos do Zohar, está escrito: "Na mesa do homem é como o altar do templo. A comida é a oferenda, a bênção o fogo que a eleva." Assim, cada refeição se torna uma pequena cerimônia, uma comunhão entre o humano e o divino. Certa manhã, quando a guerra já batia a porta e o pão era escasso, Yerudá partilhou o último pedaço com a filha. Ela chorou temendo o amanhã, mas ele a acalmou: "Enquanto pudermos abençoar, nunca estaremos vazios." Abrachá é isso, na capacidade de ver abundância onde o mundo só vê falta. Ela ensina que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no quanto se reconhece. A bênção sobre o alimento é, portanto, o treinamento diário da fé, a certeza de que há sentido até no sabor do pão mais simples. Revelação: a gratidão não começa depois que se recebe muito, mas quando se aprende a ver o milagre no pouco. Quando todas as ações da manhã já se cumpriram: o agradecimento, a purificação, a oração, o estudo, a doação, o cuidado com a palavra, o trabalho, o respeito ao tempo e a bênção sobre o pão, resta o fio invisível que une tudo isso, na Kavaná, a intenção. Sem ela, o gesto mais sagrado se torna vazio. Com ela, até o ato mais simples pode se tornar eterno. Kavaná vem da raiz hebraica lekaven, que significa direcionar. Apontar o coração não é emoção passageira, mas consciência. É o que diferencia o mecânico do espiritual, o repetidor do desperto. O judeu todas as manhãs lembra a si mesmo: "Em por que estou vivo hoje?" Essa pergunta não busca a resposta imediata, busca direção. Yerudá, o alfaiate, fazia esse exercício enquanto amarrava o avental. Parava por um instante, olhava suas mãos e pensava: "O que costurarei hoje que vale a pena diante do Eterno?" Não importava se fosse um casaco ou uma bainha, o que importava era o espírito com que faria. Dizia a filha: "Se a intenção for pura, até o fio torto serve ao propósito." A Kavaná é o que mantém viva a chama das ações. Ela transforma o costume em consciência, o hábito em devoção. Os sábios do Talmud diziam: "As ações são os corpos, e a intenção é a alma." Sem intenção, a prece é som; com intenção, é ascensão. Sem intenção, o trabalho é fardo; com intenção, é serviço. Sem intenção, o tempo é peso; com intenção, é vida. Há um relato sobre o rabino Shlomo Zalman, conhecido por sua serenidade. Certa vez, um aluno perguntou como ele conseguia manter fé inabalável, mesmo nas manhãs mais difíceis. Ele respondeu: "Eu não acordo para vencer o dia. Acordo para ser fiel àquilo que o dia me pedir." Essa é a essência da Kavaná: é não impor, mas alinhar-se. Os místicos ensinam que cada alma desce ao mundo com uma missão específica, uma porção de luz que só ela pode revelar. Relembrar isso ao despertar é o segredo da força interior. Quando o judeu diz logo ao acordar Modé Ani Lefanesha, ele já começa a sua Kavaná, agradecendo não só por existir, mas por ainda ter um papel a cumprir. Yerudá carregava essa convicção, mesmo quando a vida o feria. Durante os tempos difíceis, quando o mercado escasseava e as forças falhavam, ele murmurava: "Se Deus ainda me deu um fôlego, é porque há algo para ser feito com ele." E voltava ao trabalho em silêncio, mas com a alma erguida. A Kavaná também ensina algo prático. O que importa não é quanto se faz, mas como se faz. O mundo se mede em resultados, o céu em intenções. Um copo d'água dado com empatia vale mais do que uma fortuna dada com soberba. Um minuto de oração sincera vale mais do que 1000 palavras ditas por costume. É por isso que, ao fim de suas manhãs, Yerudá sempre repetia a mesma frase: "Em que tudo o que eu fizer hoje seja para elevar, não para cair." Certa tarde, já no fim da vida, um aluno lhe perguntou: "Mestre, o que é servir a Deus de verdade?" Ele respondeu: "É fazer o bem sem perceber que está servindo, porque quando a intenção é pura, o bem se torna natural." A Kavaná é o destino de todos os hábitos anteriores. Sem ela, o Modé Ani é murmúrio. O Netilá Yadayim é rotina. O Shacharit é formalidade. Mas com ela, cada gesto da manhã se torna um degrau para o céu. Os sábios dizem que o Criador olha não para as mãos, nem para as palavras, mas para a direção do coração. E quando o homem ajusta essa direção logo ao amanhecer, o resto do dia flui como o rio que conhece seu curso. Yudá partiu numa manhã serena, após pronunciar sua última bênção. Na mesa, ficaram o pão, o livro, o talit e o pequeno cofre de Tzedakah. A filha encontrou um bilhete com suas letras firmes: agradece, purifica, ora, estuda, doa, fala com cuidado,
trabalha com propósito, honra o tempo, abençoa o pão e lembra o porquê. Faz isso a cada manhã, e o resto da vida se resolverá. Ela chorou, mas sorriu, porque entendeu que a sabedoria judaica não começa no templo, nem termina no túmulo. Ela começa ao acordar e continua enquanto houver alguém disposto a lembrar o sentido de estar vivo. Revelação: o segredo da manhã judaica é simples. Não é acordar cedo, é acordar com intenção. Os 6 hábitos judaicos da manhã e os 12 pilares que o sustentam não são mandamentos de um povo antigo, mas mapas para quem deseja viver com propósito num mundo distraído. Eles nos ensinam que a verdadeira espiritualidade não mora nas alturas, mas nos detalhes, no agradecer antes de pedir, no purificar antes de agir, no doar antes de acumular, no falar com cuidado antes de reagir, no trabalhar com alma antes de cobrar o resultado, e no lembrar sempre que o tempo é breve, mas a intenção pode torná-lo infinito. Yerudá, o alfaiate que começou o dia costurando fios e terminou costurando o sentido, nos deixa uma herança silenciosa, e a fé não se mede pelo tamanho das orações, mas pela constância dos gestos. Porque, como diz o Talmud, pequenos atos feitos com grande intenção movem o mundo mais do que grandes feitos sem alma. Que cada um de nós desperte amanhã com essa lembrança. O sagrado está logo ali, e no primeiro pensamento, no primeiro gesto, na primeira palavra. Viver com propósito é transformar o comum em templo. Cada manhã é uma chance de recomeçar, e cada recomeço, um ato de fé.